Olá, paz do Senhor Jesus. Vamos hoje, mais uma vez, falar sobre literatura. Eu quero trazer para vocês hoje um livro do Emílio Garofalo Neto, um autor que você precisa conhecer se você não o conhece. Ele tem livros muito importantes. A maneira como ele escreve é uma forma muito interessante. Você vai gostar do material que ele produz. Eu quero trazer para você aqui a obra No Vale da Sombra da Morte. Essa obra fala sobre Cristo nas piores histórias da Bíblia. É claro que as piores aqui é uma mensagem mais do texto propriamente dito, né? Que muitos textos da Bíblia, eles são textos intragáveis à concepção humana. Você pode citar aqui vários textos, inclusive eu acredito que esse livro seja uma espécie de volume 1, tá? É uma espécie de volume 1. Ele fala sobre algumas histórias. Eu vou aqui tentar sintetizar algumas dessas histórias. A primeira história que ele fala é sobre o Éden, o pecado, né? E aqui o título é Onde Tudo Deu Errado. Ele tenta mostrar para nós aqui que a queda do homem é a maior tragédia que já existiu na face dessa terra. Nós, seres humanos, extremamente desorientados em relação a entender completamente o que é espiritual, nós costumamos tratar como tragédia absoluta caos que podem ser contornados ou caos específicos. Por exemplo, o tsunami é uma grande tragédia. Uma guerra é uma grande tragédia. A perda de um ente querido é uma grande tragédia. Mas o que seria uma tragédia maior? A tragédia maior é a causa de todas essas tragédias. E a causa de todas essas tragédias é o pecado. Lamentações 3,39 diz de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Ele tem uma forma de construção de texto muito interessante, porque ele procura falar ao leitor como se ele fosse estivesse sentado na sua sala, conversando com você, explicando o texto para você, sentado na sua sala. O que me chama a atenção nesse livro, e eu aconselho você, caso você queira adquiri-lo, é a ler o rodapé. O rodapé. Tem aqui, logo nesse texto que eu estou falando para vocês, que é o primeiro, no rodapé ele faz algo, eu chego a achar, no auge da minha ignorância, que em alguns momentos ele quer que esse livro também seja um livro agradável para a comédia. Por exemplo, ele fala sobre tragédia, aí ele fala sobre a Copa de 50, sobre o gol do Giglia, que tirou o título do Brasil, né, o 2-1 do Uruguai, no Maracanã, que hoje, você sabe, é chamado de Maracanazo, né, pelos uruguaios, pelo título mundial no Maracanã, mais de 200 mil pessoas naquele estádio, uma torcida extremamente apaixonada e tal. E quem viveu naquela época achava que aquilo ali era a tragédia futebolística da seleção brasileira. Aí no rodapé ele escreve: mal sabiam do 7-1, né? Mal sabiam do 7-1. O comentário é só esse. E eu acho extremamente hilário. Ele tem várias tiradas assim durante todo o seu livro. É interessante. Aconselho você a comprar esse livro para lê-lo de capa a capa. Sumário, leia prefácio, leia a introdução ao livro, leia tudo. Consuma comentários sobre esse livro, tem comentários muito importantes, de escritores muito importantes. Faça questão de lê-lo. Vai lhe fazer bem, vai lhe ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. Esse livro, ele procura mostrar Cristo nas histórias mais obscuras, mais difíceis da Bíblia.
E isso vai te fazer entender que até nas nossas histórias mais escuras, mais obscuras, mais difíceis, Cristo está a trabalhar, Cristo está a agir. Aconselho você a ler também aqui o Canhotinha de Ouro, também, né, que fala sobre Eude. É muito interessante também essa história, tá? Aconselho você também a ler sobre a morte do Filho de Deus, que é quando ele fala sobre a 10ª história, onde ele mostra Cristo morrendo na cruz. E eu quero ler para vocês esse final que é a conclusão dessa história da morte do Filho de Deus na cruz e também a conclusão do livro. Deixa eu ler para você. E assim nós o deixamos, por onde envolto em morte e triunfante. Por enquanto ainda pendurado, alguém vai ter de tirá-lo da árvore. O maldito morreu. E na morte do maldito, há vida para incontável multidão. Um bom final para um livro escuro. Espero, entretanto, que você saiba que não termina assim. Saiba que o Filho de Deus ressurgiu, e com ele ressurgiremos também. Veja Davi naquela cruz, com seu coração adúltero e enganoso. Davi morreu na cruz, e junto com Cristo todos nós tornaremos reis segundo o coração de Deus. Veja Sansão morrendo numa cruz, mulherengo, tolo, e desta charada cósmica seremos vestidos com vestes festivas, e nenhum filisteu terá de morrer para isso. Veja Noé morrendo na cruz, o tolo bêbado na tenda, e com Cristo todos nos tornaremos parte da humanidade que sobrevive ao cataclisma. Moisés está morrendo na cruz. Moisés, iracundo, irritado, desconfiado de Deus, e ao morrer com Cristo, nós e Moisés entraremos na terra prometida, onde a lei de Deus habita, e o Sinai não mais ameaça. Jacó está morrendo numa cruz, e com ele nós também seremos Israel, com acesso à escada celestial. Paulo está morrendo na cruz, por perseguir os cristãos e odiar a Jesus. Com ele, todos nos tornaremos missionários das boas novas para o mundo. Pedro está morrendo numa cruz, e com ele nos tornaremos pedras vivas sobre a pedra fundamental. Adão está morrendo na cruz, por ser traidor, e com ele nos tornaremos novos homens, novas mulheres e nova criação. Veja, cristão, você morre naquela cruz. Quantos morreram nessa tragédia? Multidão inumerável está morrendo aqui. Um povo maior do que a areia que há no mar, que as estrelas no céu. Morremos com Cristo e ressuscitaremos com ele. Deus meu, por que me recebestes? Foi por causa daquela árvore maldita, onde o Santo de Israel se fez pecado por mim, onde todo o mal começou a ser desfeito para sempre, onde todas as histórias ruins deste mundo se encontram, e a promessa de um mundo novo se prova real. Nessa última história, tem algo que ele escreve que me sensibilizou muito, que ele fala que o Filho de Deus, ele na cruz, ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus é o único que poderia fazer essa pergunta para Deus. Jesus é o único que pode virar para Deus e falar: Deus meu, por que me desamparaste? Eu não pequei, eu não errei, eu estou carregando o pecado, a transgressão de muitos. Mas se fosse nós hoje, ao dobrarmos os joelhos, temos que chorar, dizendo: Deus meu, por que me recebestes? Por que me aceitastes? Por que me acolhestes? Por que me amou? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta que devemos fazer. Outro ponto interessante que eu quero tratar com você é um interesse teológico, e terminar aqui a minha posição sobre esse livro. Eu sempre tive, nas leituras das Bíblias tradicionais, eu sempre tive um entendimento, nas Bíblias mais antigas mesmo, não nas NVTs da vida, NVI,
NTLH, não, as mais antigas, a Revista e Corrigida, Corrigida Fiel e por aí vai. Embora a Corrigida Fiel não seja antiga. A minha dúvida, a minha situação era a seguinte: eu olhava para o texto de Gênesis 3, versículo 6, onde fala da queda. E eu não conseguia ver nesse trecho das Escrituras Adão distante de Eva. Eu sempre olho para esse texto e eu via Adão presente ali naquela situação. Adão não estava longe. E aqui na revista ele fala isso. Ele deixa isso claro. Então eu comecei a pegar outras Bíblias, né? Outras traduções ou versões dinâmicas, porque essa é a grande diferença. A tradução bíblica é uma coisa, a versão dinâmica é outra. A Bíblia, a Mensagem, NTLH, NVI, NVT, são versões dinâmicas. Traduções bíblicas é a Corrigida Fiel, Almeida Atualizada e por aí vai. E, por exemplo, a NVT, ela deixa isso muito claro. Ali está escrito que Eva comeu da fruta e deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu. O versículo 7, em qualquer Bíblia, deixa claro, quando diz, e ambos viram que estavam nus. Deixando claro que a coisa foi instantânea para os dois. E não foi Eva comeu, porque fica parecendo, na visão de algumas pessoas, quando falam, o erro de Adão foi deixar Eva sozinha, isso é um erro teológico, fica parecendo que se Adão não comesse da fruta, o pecado não afetaria sequer Eva. Mas não, o pecado afetou os dois, e o que deixa a coisa mais grave é que Adão estava junto de Eva ali, nesse momento tão terrível para todos. Deus abençoe você, que esse livro possa despertar interesse em você. Eu aconselho você a comprar, não somente esse, mas o comentário dele sobre Esther, o comentário dele sobre Ruth. Ele fala muito bem sobre histórias trágicas da Bíblia. Aconselho você a comprar especialmente o de Esther, para desmistificar muita coisa na sua mente. Quem sabe depois eu fale sobre esse livro aqui. Um grande abraço, fique com Deus, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos tentar fazer esse canal crescer ainda mais, vamos tentar chegar a 2.000 inscritos, temos hoje 1.370 e pouco. Quem sabe, né? Conto com você, tá? Não posso contar com mais ninguém, a não ser com você que está vendo esse vídeo aqui. Somos poucos, mas somos constantes. Deus abençoe. Fique com Deus.